Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. De volta aqui no YouTube, né, com o nosso querido quadro aí, sua dose semanal ou quinzenal de análise on-chain. Para quem tá chegando agora, tá? Eu me chamo Bruno Lima, sou analista on-chain, né? E resolvi fazer esse quadro um tempo atrás, né, que é basicamente trazendo aí os principais dados, né, de análise on-chain e um pouco de off-chain também, né? Para dar um panorama, principalmente para você que às vezes está perdido. Eu acho que nesse momento de mercado que a gente está vivendo é muito importante a gente ver o que os indicadores estão nos mostrando, né? Para a gente poder ter uma base mais sólida nas nossas tomadas de decisões, tá? Então assim, sem muitas delongas, vamos para o que interessa. Só antes, vou pedir para você que está chegando agora, se inscreve. Se você curtir esse vídeo, deixa um like também. Se você tem algum feedback aí que eu possa melhorar, deixa aqui nos comentários também. E é isso. Bom, galera, vamos começar aqui, que eu gosto sempre de trazer pra gente a relação entre os ETFs e spot de Bitcoin, né? E por que eu gosto de começar com os ETFs? Porque eles têm sido o principal vetor de demanda do Bitcoin aí nesse ciclo, né? E o que a gente percebe quando a gente começa a analisar os ETFs aqui de primeira aqui, tá? O mês de novembro tem sido um mês bem cruel aí, né, para os ETFs spot de Bitcoin. Quando a gente pega o mensal aqui, tá? A gente está praticamente falando aí que novembro, até o momento, né, eu tô gravando esse vídeo no dia 15 do 11, já está com saídas de aproximadamente 2,3 bilhões de dólares, o que faz novembro até o momento ser o segundo pior mês, tá, do ano, perdendo apenas para fevereiro, que a gente teve saídas ali de 3,5 bilhões de dólares ali, né, que foi um mês bem cruel aí para quem se recorda, tá? Eu vou dar um destaque aqui, tá, galera, para o dia 13, onde a gente teve ali cerca de 869 milhões, né, em saídas. Quando a gente abre aqui um panorama geral, a gente percebe que esse dia, né, que foi o dia ali, cadê? Dia 11, né? Na verdade, dia 13 foi o segundo pior dia do ano, tá? Em saídas. Ele só perde justamente ali para o dia 2, né? Para o dia 25 de fevereiro, onde a gente teve 1,1 bilhão aí de dólares em saídas, tá? Na verdade, quando a gente pega o panorama geral aqui, o dia 11 foi o segundo pior dia da história dos ETFs spot de Bitcoin, né? Então realmente foi um dia bem cruel aí, né? De saídas aí, né? De dia 11 não, tá? Novamente dia 13, tá? Porque eu sempre confundo aqui a questão das datas, tá? Então é algo que a gente tem que se antenar aí, né? Realmente foi um dia bem cruel aí, tá? Quando a gente traz um panorama falando dos outros ETFs, né? É sempre bom a gente dar uma olhada. O mesmo ocorre aqui nos ETFs de Ether, tá? Eles já acumulam aí também boas saídas aí, né? Comparado, claro que são saídas menores comparado aos ETFs de Bitcoin, né? Mas continua aí com fluxo negativo. Quando a gente pega no mensal já está aí com 1,2 bilhão, né, de dólares em saídas, tá? A gente também consegue dar uma olhada nos ETFs de Solana aqui e por incrível que pareça os ETFs de Solana têm captado aí, né? Tem ficado num fluxo positivo, tá? Claro, que comparado assim, as entradas são realmente bem pífias, né? Comparados aí o que a gente tem dos outros ETFs, mas tem aí se mostrado desde o seu lançamento ali no dia 28 de outubro, com entradas consistentes positivas, tá? Então é algo interessante da gente ver, né? Quando a gente traz aqui, falando um pouco de volatilidade, eu acho que esse é o trecho, a parte mais importante aqui da live, né? Desse vídeo, é quando a gente pega aqui o heatmap, né? Que basicamente esse indicador ele mostra, né? Onde estão as principais zonas de liquidez do mercado, né? Primeiro panorama que a gente tem que ver quando a gente estuda esse gráfico. Primeiro ponto, tá? Hoje a gente tem uma discrepância muito grande entre posições em short contra posições em long. A gente tem basicamente hoje, falando aqui, em torno de 101 bilhões de dólares em posições em short contra atuais 40 bilhões de dólares em posições em long. Então a gente tem mais do que o dobro de posições em short. Isso, entre aspas, a gente consegue ver com bons olhos, porque normalmente o mercado ele tende a buscar, tá? Aonde o dinheiro está, né? Então, se a gente tem uma discrepância tão grande, normalmente o mercado vai buscar, né, esse lugar onde está, né? A gente percebe que isso aconteceu aqui, ó, recentemente ali em outubro, quando a gente tinha uma discrepância ali, né, em torno de 153 bilhões de dólares em posições em long contra 28 bilhões de dólares em posições em short. O que o mercado fez? Foi lá e buscou, né? E aqui esperamos, né, que isso aconteça. O segundo ponto é olhar onde estão as principais zonas de liquidez, né? A gente tinha uma zona muito forte na casa ali dos 97 mil dólares, que era algo que eu já tinha comentado há muito tempo aí, né? Vivia comentando ali no Twitter, nas lives dali da Research, né?
que era uma zona que a gente poderia buscar, né? E o que aconteceu? Buscamos essa zona de liquidez. Quando a gente continua falando de posições em long, a gente tem mais uma zona ali na faixa dos 88 mil dólares, que hoje é a maior concentração, né, de liquidez quando a gente pega o heatmap aqui, né, com mais de 3 bilhões de dólares. Então, é mais uma zona que a gente tem que ficar de olho que, né, se essa queda persistir, pode ser que a gente vá buscar. Agora, quando a gente inverte aqui o panorama e vê as posições em short, onde estão as concentrações, a gente percebe que é um gráfico um pouco mais espalhado, né? A gente percebe que a gente começa a ver zonas aqui interessantes em 108 mil dólares, né? A gente começa a ver zonas interessantes em 111 e 112, mais algumas zonas em 119 e uma zona aqui dos sonhos aqui em 122, tá? Que seria também bacana aqui, né? E também tem uma zona aqui que ela já estava se formando, mas ela perdeu um pouco de força, que é na casa dos 133 mil dólares, né? Então, são zonas que a gente tem que ficar de olho, que o mercado provavelmente vai buscar, né? Isso falando para baixo ou falando para cima, tá? Então é bacana que a gente consegue ter um panorama interessante. Seguindo aqui, é interessante esse indicador aqui que ele mostra, né, as principais zonas ali, pegando uma mescla de vários indicadores. A gente tem ali os short term holders, o true remain, o MVRV, né, média móvel de 200 dias, média móvel de 128 dias e assim vai, tá? O que a gente percebe? Que basicamente a gente perdeu todas as principais médias aqui, né? A gente tinha aqui o realized price do short term holders, que era uma média que estava, como vocês podem ver, o gráfico estava ali, né, sustentando bem ali, né, nesse ciclo, né, desde ali de meados de maio, batia na média móvel do short term holders e subia, né, e serviu aí nas últimas quedas que a gente teve, mas a gente acabou perdendo, né. Então hoje o realized price do preço médio do short term holders está na casa dos 110 mil dólares, tá. A gente também tem a média de 200 dias, que era uma segunda zona muito forte ali que a gente tinha de suporte, que como vocês podem ver, quando a gente perdia a média móvel do short term holder, a gente ia buscar essa média móvel de 200 dias e ficava brincando com ela ali, né? Perdemos também. A gente tem o MVRV em zero, né? No caso, o MVZ score em zero, né? E acabamos perdendo também. E a gente tem o primeiro ali, né, desvio padrão dos short term holders que a gente perdeu também. Então, assim, perdemos tudo que tinha para perder, né? Essa True Remain aqui eu nem considero muito, né? Não utilizo muito, mas é só pra gente dar uma olhada ali como que essa queda foi realmente brusca e fez a gente perder os principais pontos aí de suporte do gráfico, tá? E aqui esse indicador é legal também porque ele mostra, né, como que estão ali, ele separa por idade ali de carteiras, né, de UTXOs, no caso ali, né, de unidades de UTXOs, né, como que esses players estão, né, qual que é o preço médio desses players. E a gente percebe o quê? Né, quando a gente coloca aqui, ó, de 1 mês a 3 meses, né, o TXOs ali, de 1 mês a 3 meses, estão com preço médio na casa dos 114 mil dólares, ou seja, bem no prejuízo, né. De 3 meses a 6 meses, no preço médio de 112 mil dólares. E de 6 meses a 2 meses, com preço médio de 94 mil dólares. Então a gente percebe que a gente está basicamente flertando aí, né, com esse preço médio de investidores de 6 meses a 2 meses, que começariam, né, a colocar ali os long term holders, né, que são investidores que seguram aí, né, o Bitcoin por mais de 155 dias, né? Então, a gente basicamente está flertando nesse preço médio desses players, tá? E um pouco mais abaixo a gente tem ali o TXOs de 12 a 18 meses, né, que a gente estaria falando de um preço médio de 65 mil dólares, esses caras estão bem tranquilos, né? 18 meses a 2 anos, 55 mil dólares e assim vai, né? Então, são players que estão bem tranquilo hoje, tá? E aqui a parada começa a ficar interessante, né? A recente queda que a gente tinha, né, eu gosto desse gráfico aqui porque ele mostra, né, basicamente o percentual de drawdowns nos últimos ciclos, né, e a gente percebe que os drawdowns, né, pelo menos nos últimos ciclos, eles sempre foram crescentes, né, a gente mostra aqui, ó, drawdowns crescentes, né, e assim vai, né, no ciclo ali, né, de meados ali do ciclo de 21 para 22, o máximo de drawdown que a gente teve foi de 53%, tá? Que casou, né, ali, quando a gente vê ali, né, o pico foi em 22 de novembro, que foi basicamente o crash da FTX, né? Não sei se a gente não tivesse tido o crash da FTX, a gente teria chegado no drawdown tão grande. Talvez a gente teria ficado nessa média aqui, né, de 50%, talvez, não sei. Enfim. E aqui no ciclo de 2000, de 17 para 18, né, digamos assim, né, a gente teve um drawdown ali basicamente na casa dos 58%. Então a gente percebe que os drawdowns, conforme os ciclos, eles vão ficando ali decrescentes, né? Claro, o Bitcoin ele vai estabilizando, então tanto para alta, tanto para queda, elas começam a ficar, né, decrescentes.
E quando a gente traz para o nosso atual ciclo, né, a gente vê que a dinâmica ela mudou um pouco, né? Pegando aqui, né, do maior drawdown que a gente teve, que foi ali em meados de setembro de 24, a gente tinha tido um drawdown, né, uma queda máxima ali de 28%, né? E aí a gente seguiu com o ciclo, depois a gente teve uma queda máxima ali de 25%, né, que foi ali em meados de abril, né, que foi ali praticamente no perto do halving, se eu não me engano, ali foi nas tarifas, tá? O anúncio das tarifas, se eu não me engano, tá? E aí, seguindo, né, a gente tinha chegado em outubro com um drawdown de 19%, tá? De menos 19%. Então, a gente estava tendo o quê? Uma dinâmica diferente de quedas, né? Então, a gente estava vendo as quedas do mercado, elas sendo decrescentes, aliás, de crescentes. Só que, né, veio esse movimento aí fortíssimo aí que a gente viu no mercado e fez a gente ter um drawdown até o momento de 32%. Tá? Então até então é a maior queda aí que a gente teve nesse ciclo, né? E isso traz até uma paz, um conforto. Por que que eu falo disso, tá? Porque quando a gente tem esse pico, o que que acontece depois, ó? Pode ver? A gente começa a entrar numa recuperação do mercado, entendeu? Porque é aquela, né? Não dá para subir para sempre, também não dá para cair para sempre, né? Então eu espero que isso seja o nível máximo de queda desse ciclo, porque se for, tá? A gente pode começar em um processo de recuperação, né? E quando a gente pega aqui esse gráfico embaixo, que ele mostra o percentual circulante, né, de bitcoins no lucro, a gente percebe que a gente caiu em um dos menores níveis já desse ciclo, que é de hoje, né, em torno de 67% dos bitcoins circulantes aí, né, estão no lucro, que é uma média muito pequena, né, praticamente 2/3 aí, digamos assim. A gente tinha essa resistência aqui na casa dos 70%, né, que era um patamar que a gente trabalhava, né, nos últimos ciclos, e a gente caiu aí para 67%. Então isso pode trazer assim um sinal de recuperação, tá? Então é algo que a gente tem que ficar de olho aí. Outro ponto interessante que eu queria trazer para vocês é esse indicador aqui, que é o Realized Profit and Loss, tá? Que ele mostra basicamente o lucro realizado e o prejuízo realizado, tá? E aqui a gente começa a criar um sinal de atenção, tá? Por que que eu digo isso? Porque com essa queda, a gente teve uma maior realização de prejuízo desse ciclo, tá? Da história desse ciclo. A gente teve em torno de 781 milhões de dólares realizados em prejuízo, né? Contra no mesmo patamar, né? Em torno aqui de, deixa eu pegar aqui, basicamente ele quase um bi, tá? Realizados em lucro. E por que que isso me chama atenção, tá? Porque até então, eu sempre comento desse gráfico que fala, enquanto a gente tiver uma realização de lucro muito maior do que uma realização de prejuízo, tá tudo certo. Só que quando a gente começa a ver isso daqui, ó, realizações de prejuízo começando a flipar realizações de lucro, a gente começa a ver que estamos num período de bear. Não é à toa que o bear foi assim, né? Basicamente players capitulando, tá? E aqui a gente deu o primeiro, digamos assim, ó, a gente teve 955 milhões de dólares realizados em lucro contra 781 milhões de dólares realizados em prejuízo. Então, tipo assim, ficou meio que, né, pau a pau ali, né, no caso ali dessas realizações. Então isso começa a me preocupar. A partir do momento que a gente começar a ver esse flip aqui, aí eu acredito que seja um sinal interessante de atenção que a gente possa ligar, né? Porque os bear markets eles são basicamente isso, né? Bom, players realizando prejuízo, capitulando, né? Fazendo a famosa capitulação e saindo fora do mercado, tá? Seguindo aqui, tá? Outro gráfico interessante aqui que é o RPD, né? Ele basicamente mostra as zonas de preço no quais os bitcoins foram movimentados pela última vez, e aqui ele divide por long term holders e short term holders, tá? Dando um panorama, aquele disclaimer que eu sempre gosto de trazer para quem está chegando agora no mercado. O long term holder é todo aquele player que segura seus bitcoins por mais de 155 dias. Normalmente são players mais resilientes e players mais estratégicos na hora de vender. Eles vendem no topo e compram na baixa. Já ao contrário, short term holders é o contrário, players que seguram seus bitcoins até no máximo 155 dias. Ou seja, são players mais que tendem a ser mais voláteis ali nas suas liquidações, né? A qualquer queda que acontece no mercado eles liquidam no susto, fazem as suas compras totalmente erradas, fazem as suas vendas totalmente erradas, tá? E aqui em vermelho a gente tem os short term holders e em azul a gente tem os long term holders, tá? Primeiro ponto de atenção nesse gráfico, maior concentração de bitcoins hoje está na mão dos short term holders e é na casa dos 111, né? Deixa eu ver aqui 112 mil dólares, tá? A gente tem em torno de 547 mil unidades de Bitcoin na mão desses caras, tá? E assim, no prejuízo, ok? No prejuízo, e num prejuízo bem forte aí, né? Digamos de 112 para menos de 100 já é um prejuízo bem interessante, tá? E 112 mil dólares é bem perto do realized price dos short term holders, né?
Outro ponto interessante da gente analisar, a gente começa a ver long term holders começando a ficar no heavies, né? A gente começa a ver essas barrinhas azuis que fazia muito tempo que a gente não via. Quem acompanha meus tweets ali sabe que fazia muito tempo que a gente não via long term holders no prejuízo, e esses caras agora estão no prejuízo. Aqui está um pouco desatualizado, né? Mas a gente percebe que a gente tem aqui uma zona aqui de 93 mil dólares aqui, que é basicamente toda dos long term holders, né? Boa parte dos long term holders com 190 mil unidades de Bitcoin, né? E 29 mil unidades de Bitcoin dos short term holders, né? Outra maior zona de concentração aqui dos long term holders está na casa dos 104 mil dólares, tá? Com 257 mil unidades de Bitcoin. Então a gente tem que ficar esperto aqui, né? Claro, long term holders são bem mais resilientes do que short term holders. O problema, na minha concepção, né, continua na mão dos short term holders, né? Porque eu vou trazer um panorama um pouco melhor deles daqui a pouco, né? Mas é um problema, mas também é algo que me traz um certo conforto, porque estamos chegando em níveis de estresse na mão desses players bem grandes que pode me sugerir aí capitulação desses caras e a gente pode ter uma retomada de preço, tá? Mas eu vou deixar para falar nos outros gráficos. Esse indicador aqui é interessante também e também é um dos mais importantes porque ele mostra basicamente o supply de bitcoins na mão dos long term holders e dos short term holders. E o que a gente percebe, tá? Em amarelo aqui, né, a gente tem os bitcoins na mão dos long term holders e em azul a gente tem os bitcoins na mão dos short term holders, né? Quando tá para cima tá comprando, quando tá para baixo tá vendendo. E só para vocês terem uma ideia, né, como os long term holders eles são bem mais dinâmicos ali, digamos assim, né, mais inteligentes nas suas estratégias, né? A gente percebe aqui o preço subindo ali em meados de fevereiro de 2024, long term holders fazem o que? Começam a liquidar com o preço subindo. O preço lateraliza e começa a dar uma caída, long term holders fazem o que? Acumulam, tá? E aí a gente vê, o preço começa a subir de novo, long term holders fazem o que? Começam a fazer o DCA de venda com o preço subindo, né? O preço lateraliza, long term holders vão lá e começam a comprar. O contrário dos short term holders, vê como eles são ruins, né? Short term holders, o preço começa a subir, eles começam a comprar. O preço começa a cair, eles começam a vender. O preço começa a subir, eles começam a comprar. Então eles fazem um movimento bem ruim ali, né? E o que a gente vê, tá? Desde meados ali do dia 16 de julho, long term holders começaram a inverter a sua posição ali, né, de acumulação e começaram a vender as suas posições. E aí a gente vê o que a gente estava vendo, né? Vendas, porém vendas sem muita convicção, né? Eles estavam basicamente vendendo, mas nada com os últimos dois movimentos, tá? E ali desde meados ali de setembro, né, a parada começou a escalar. Né? A gente começou a ver long term holders começando a vender de maneira mais agressiva até que a gente chegou ali em meados ali do dia 7 de novembro, onde long term holders já tinham vendido desde em torno de 452 mil unidades de Bitcoin. Tá? Uma venda bem interessante aí. Né? E o que a gente precisa ver nesse gráfico? Isso daqui se invertendo, long term holders voltando a acumular. E a gente não tá vendo por enquanto, tá? E isso me assusta porque normalmente quando o preço tá caindo, esses caras começam a ter a intenção de acumular. E a gente não tá vendo isso. Claro, a gente teve um declínio aqui, né? Mas ainda bem pífio ainda comparado ao que a gente precisa ver. A gente precisa ver realmente um declínio muito grande até a posição se inverter e eles voltarem a acumular. Mas a gente não tá vendo isso, tá? Então é um gráfico que eu olho diariamente para acompanhar o movimento desses players, que é o que é interessante pra gente, long term holders voltarem a acumular, tá? Quando a gente pega aqui, a gente percebe, né, esse indicador ele mostra basicamente ali, né, o movimento ali, as movimentações das moedas que estão paradas há mais de 6 meses, ou seja, long term holders, a gente percebe como esticou, né? Que ele faz basicamente um conjunto com esse gráfico aqui e como esticou essas movimentações, ou seja, long term holders movimentando, né, de maneira brusca mesmo, né? E aqui nos cohorts, o mais vermelho aqui é justamente isso, de 6 meses a um ano, né? Então, são basicamente as moedas que estão se movimentando com mais precisão ali, com mais agressividade, né? E aqui também é algo que é embaçado porque esse indicador ele mostra, né? Eu vou colocar aqui o supply dos long term holders também. Aqui em azul a gente tem o supply dos long term holders, em verde a gente tem o position dos ETFs, né? E em roxinho também a gente tem aqui a questão da MicroStrategy ali, a demanda por eles, né? E pela primeira vez desde meados de março de 2025 a gente está vendo um fluxo negativo dos ETFs. Os ETFs, né, era o que estava segurando aí, era pelo menos a única demanda forte que estava tendo no mercado. Mesmo a gente tendo essas vendas, né, bruscas aqui dos long term holders, nessas distribuições, os ETFs estavam meio que tentando segurar isso. E agora lascou, porque a gente não tem mais demanda vindo de ETF, pelo menos nessas últimas semanas, né? Então isso deixa também mais um sinal de alerta pra gente, tá? E aqui eu começo a ver com os olhos bons, tá? Por mais que não seja um indicador, a primeira vista parece ser algo ruim, mas na minha opinião é um indicador, algo que começa a gente ver
eu começo a ver com os olhos bons, porque esse indicador aqui ele mostra o supply na mão dos short term holders, tá? No prejuízo. E deixa eu dar um zoom out aqui para ficar mais fácil para a gente trabalhar. E a gente percebe o quê? Primeiro ponto, tá? Hoje os short term holders têm em torno de 4,9 milhões de unidades de Bitcoin e 4,8 milhões estão no prejuízo. Então, cara, 95% desses caras aí estão no prejuízo no atual momento. Só que, todas as vezes que a gente teve parâmetros muito altos de short term holders, de moedas na mão dos short term holders no prejuízo, foram fundos locais do mercado, tá? Olha como casa aqui, ó. Primeiro, a gente teve ali em abril, ali, quando a gente teve short term holders ali amargando prejuízo, o Bitcoin na casa de 76 mil dólares. O que acontece com o preço depois? A gente vai buscar o primeiro rally dos 100 mil dólares ali de novo desse ano, né? A gente teve também ali em meados de agosto do ano passado, Bitcoin na casa dos 55 mil dólares, tá? O que acontece? Depois o Bitcoin vai lá e faz o seu rally pela primeira vez tocando 100 mil dólares, tá? A gente teve também ali em agosto de 23, tá? Bitcoin na casa dos 27 mil dólares. O que acontece depois? Bitcoin faz o seu novo rally de alta ali na casa dos 71 mil dólares, rompendo o seu all-time high do ciclo passado, tá? Então isso me traz um certo conforto. Cara, esses caras estão capitulando e pode ser que a gente pare de ver pressão vendedora aí, né? No mercado, e a gente começa a ver aí um espaço para que a gente consiga ter uma nova alta. Esse indicador também ele mostra a mesma coisa, baseado também no short term holders, né? O supply in profit in loss. E olha aqui, ó, a mesma coisa, tá? Quando a gente casa aqui, deixa eu tirar o supply aqui, só para ficar os. Vamos ver se assim a gente consegue ver melhor. Olha aqui, ó. Todas as vezes que a gente teve esses spikes, tá? Dos short term holders no prejuízo, foram fundos locais do mercado, ó, tá vendo? E aqui, ó, para vocês terem uma ideia, a gente teve um dos maiores spikes. Na verdade, a gente teve o maior spike, eu acho que da história aqui dos short term holders aqui, tá? Pelo menos é o que esse indicador nos mostra, tá? Então, assim, não, no meu concepção, tá? Se a queda não acabou, ela está muito próxima de acabar, tá? Isso pegando esses indicadores, né? Outro indicador também que me traz um certo conforto é esse indicador aqui, tá? Deixa eu dar um zoom out aqui, pegar de 2022 para cá, que é o Realized Capital Multiplier Effect, 365 dias, tá? Ele basicamente mostra o quanto de capital que realmente foi investido no Bitcoin e o quanto que esse capital está efetivo na questão de lucro, quanto esse capital ali formou lucro, né? E quando a gente pega esses níveis baixos, significa o quê? Que basicamente esse capital tá no prejuízo, né? E estamos em momentos bem fortes ali de capitulação. E olha que interessante, tá? Mais uma vez, quando a gente casa aqui nos momentos de prejuízo que o indicador bateu aqui, ó, foram fundos de fundos locais de mercado, tá? Mais uma vez, ó, maio de 25, Bitcoin na casa dos 26 mil dólares, depois o Bitcoin vai lá e faz o seu ralizão, né? Subindo ali para casa ali do primeiro all-time high em 71 mil dólares. A gente teve de novo aqui recentemente em março de 25, tá? O Bitcoin estava ali na casa dos 79 mesmo, né? E tudo mais. O que acontece? O Bitcoin volta para os 100 mil dólares e depois bateu o seu novo all-time high. E recentemente, ó, de novo, tá? De novo, batemos ali nessa zona verde ali, que seria o desvio padrão ali entre 1.2, tá? Então, é algo que tem me trazido, né, que me traz aí um certo conforto, tá? E é interessante porque agora, que vocês perceberam, eu não estou mais falando de short term holders, estou falando de outros indicadores aqui. E agora saindo até um pouco de análise on-chain, trazendo um pouco mais de análise, trazendo aqui indicadores de médias móveis, né? Quando a gente pega o RSI de 14 períodos, olha que interessante, mesma coisa, tá? Níveis aqui que a gente está chegando aqui, né, de oversold, ou seja, o mercado ali, né, trazendo bons momentos de entrada, tá? Quando a gente pega aqui, ó, mesma coisa. Todas as vezes que o mercado bateu essa linha pontilhada aqui, né, em 30 pontos basicamente, tá? O que aconteceu? Foram bons momentos de entradas, tá? Mesma coisa, ó, tá vendo? E recentemente chegamos aí, um pouquinho antes ainda, estamos aí dessa linha pontilhada, mas né, na minha concepção já é um bom momento de entrada e pode indicar o que? Reversão. Tá vendo, ó, como o mercado reverteu depois? Então assim, bem interessante também, tá? Tá, Bruno, beleza. Mas e aí? Tem gente comprando, tem gente vendendo? Como é que tá? Como é que a gente tem observado aí esse ponto, tá? Esse indicador aqui, ele não tá tão atualizado, mas eu gosto de usar ele como base, que é o Bitcoin Accumulate Trend Score, tá? Que ele mostra basicamente, ele separa por cohorts, carteiras com mais de 10 mil bitcoins, carteiras com 1.000 a 10 bitcoins, carteiras com 100 a 1k de bitcoins, 10 a 100, 1 a 10, 0.1 a 1 e 0 a 0.1, tá? E a gente percebe, tá? Lembrando, esse indicador ele tem um delay, tá? O melhor é o da Glassnode, mas eu estou sem acesso a ele.
O principal ponto que a gente tem que analisar aqui é que carteiras com 10 mil bitcoins acima, elas estão em 0,54 pontos, ou seja, significa que elas estão começando a acumular, tá? E olha que interessante, quando a gente traz aqui com indicadores de demanda, a gente percebe que esses últimos dias aí de queda, a demanda aumentou, tá? A demanda aparente dos últimos 30 dias. Aqui é a mesma coisa, tá? Que é um indicador que tem uma visualização até um pouco maior. Conforme o preço foi caindo, a demanda aumentou, tá? Então, é algo interessante que a gente consegue ver que sim, tem players comprando. E quem são esses players? Olha que interessante aqui, ó. Large holders, carteiras com 10k a 100k, tá? E isso falando de valores em Bitcoin, tá? Não tô falando em dólares, é de carteiras assim, grandes, tá? E ó, desde ali de meados de outubro esses caras têm comprado, entendeu? Tá vendo? Então, por mais assim que seja assim um spike até relativamente pequeno no gráfico, a gente está falando de carteiras de 10k, 100k. É muita grana, entendeu? Aqui é a mesma coisa, ó, carteiras com mais de 10k de Bitcoin, tá? Mesma coisa, ali desde o período de outubro também, tá? Ó, e continuam comprando, tá? Então, assim, existem compras, existem players grandes comprando e aproveitando essa queda, tá? Então, queridos, é isso para o vídeo não ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Isso daqui, lembrando, não é uma recomendação de investimento, é mais para mostrar o que tem acontecido on-chain para que te ajude na sua tomada de decisão, tá? Eu tenho as minhas convicções através desses indicadores, mas você pode ter convicções totalmente diferentes. É você olhar, analisar e ver, né, o que está acontecendo aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa aqui o seu curtido, o seu comentário. Não esqueça de se inscrever nesse canal. Eu prometo para vocês que serei muito fluente aqui no YouTube, pelo menos esse final de ano, tá? E é isso. Nos vemos semana que vem. Tamo junto, galera.